morador da Zona Oeste. Nós somos membros de um fórum, Fórum de Meio Ambiente e Qualidade de Vida da Zona Oeste, da Bahia de Sepetiba, e é um movimento de resistência à implantação dos lixões na região mais populosa da cidade do Rio de Janeiro, onde moram os trabalhadores que produzem a renda nessa cidade, tá? E é uma região que nós podemos considerar como uma área de sacrifício aqui na cidade do Rio de Janeiro e do estado. Essa região também ela é vizinha ao município de Itaguaí, que é conhecido por ser uma cidade onde tem um dos maiores passivos ambientais do país, que é uma companhia Ingá Mercantil, que abandonou lá aproximadamente 2 a 3 milhões de toneladas de lixo químico e contaminou a Bahia, os manguezais, problema no pescado. É um grande passivo ambiental, um grande problema. E, não por acaso, esta cidade, essa região, é parte de uma das 5 a 7 principais rotas internacionais de desenvolvimento econômico, chamado Portal do Atlântico, onde tem um grande projeto do governo brasileiro, que é o Porto de Sepetiba, e todo um mega polo industrial que está em processo de instalação. Vou dar exemplo aqui, uma das polêmicas hoje, ontem dos jornais, a questão da refinaria da Petrobras em Itaguaí, tá? Na verdade, é a repetição de um projeto anterior, que era o Polo Petroquímico de Itaguaí, que foi barrado pelo movimento social dos anos 80. Nesta região, nesse momento, está em processo de licenciamento ambiental um outro mega empreendimento siderúrgico, que é a companhia CSA, que é um conglomerado entre um grupo alemão e a Vale do Rio Doce, mas na verdade é um empreendimento transnacional. A Vale do Rio Doce tem apenas 5%, na verdade, do capital nacional entra aí mais para legitimar esse empreendimento. E a região também sofre a ameaça aí de um outro mega empreendimento, que é uma composição de um grupo siderúrgico chinês, me falha agora a memória, juntamente com a CSN, Companhia Siderúrgica Nacional. Então, o pessoal que fez aí, os pesquisadores aqui do IPU, da FASE, que fizeram o estudo do mapa de justiça ambiental, eles ficaram impressionados com os projetos de desenvolvimentismo, projetos altamente impactantes que estão previstos para aquela região, e lá há uma resistência. Essa resistência já se mostrou em vários momentos. A luta dos pescadores contra essa companhia, o passivo da Ingá Mercantil, o movimento comunitário nos anos 80 impediu a implantação do polo petroquímico de Itaguaí, uma luta belíssima que aconteceu agora em 2002, quando a implantação de uma termoelétrica italiana da INEPAR, que essa termoelétrica foi barrada através de um movimento muito grande que se iniciou com as mulheres professoras dentro da igreja, que era o único espaço, que ontem foi falado aqui, que não era controlado pela prefeitura, né, e pelos políticos da região. É uma região de alta violência política. É a cidade do Rio de Janeiro, de Itaguaí, onde mais se matou, onde mais houve crimes políticos, vereadores, parlamentares, prefeitos, inclusive. Então é uma região bastante problemática. Também naquela região toda uma questão dos areais, grandes cavas. Então é uma região bastante problemática, e queria dizer aqui aos professores de ontem que estudar aquela região, conhecer aquela região, mostra que o racismo ambiental existe no nosso país largamente, como as várias experiências aqui demonstram, mas que também ela está nas regiões mais ricas do país. No sudeste do país, aqui do lado, eu acho que seria importante vocês conhecerem essa experiência. Acredito que os relatos são histórias de vida, histórias de resistência social, elas são uma comprovação de que a desigualdade social e a desigualdade ambiental no nosso país é uma questão histórica, e que todos esses casos aqui se situam
estão situados em casos de vulnerabilidade. Né? Então, acho que é uma questão, né? Se é ecologia, se os ecologistas, os ambientalistas, e aí considerando os ambientalistas, todos nós, tá? Todos nós, cidadãos desse planeta aqui, que temos responsabilidades institucionais, temos um papel na academia, alguns responsabilidade de governo, outros do setor empresarial, e até mesmo quem está no movimento social. Então, eu acho que essa é uma coisa que eu queria levantar. E a outra é essa questão dessa autocrítica que eu acho que o movimento ambiental deve fazer. Primeiro, vejo uma grande contradição nesse atual momento, porque pela característica do atual governo e eleito com forte apoio popular, uma composição de partidos de esquerda, eu vejo que houve uma espécie de uma captura do movimento ambiental, através da simbologia que a ministra seringueira Marina da Silva tem. Uma captura. Isso tem um efeito paralisante no movimento ecológico. O movimento deixou de ser contestador, de ser alternativo, de fazer contrapontos. Isso é muito ruim. Nunca foi tão perigoso ser ecologista como neste momento. Falando aqui, esse ano mesmo, perdemos um grande amigo aqui na cidade do Rio de Janeiro, seu Júlio, né? Aqui na Baixada Fluminense. Perdemos várias outras pessoas nessa maneira. E os amigos ali, Josiel e outros que fazem a luta nessa região violenta, na zona oeste de Itaguaí, essa zona de sacrifício, não estão enfrentando apenas tentando resguardar a qualidade de vida que ainda existe naquela região, ou o patrimônio ambiental. Estão colocando suas vidas em risco todo dia nesse enfrentamento. Eu acho que isso é uma questão que me preocupa muito, como pai que sou de duas crianças e como brasileiro, como ser humano. Me preocupa muito. Eu vejo que hoje a luta ecológica é uma luta extremamente perigosa e acho que mais perigosa do que nos anos 80, quando assassinaram o Chico Mendes. Outra coisa que eu queria levantar, e eu queria dizer o seguinte: está se acirrando por que essa disputa pelo bem da natureza? Os problemas que nós colocamos aqui, de escassez, etc. e tal. Tem outros exemplos, quando eu falo ecologista, estou falando só desse caso. Por exemplo, a violência da Prefeitura Paulista contra os catadores do centro de São Paulo, impedindo o acesso ao trabalho, o ganha-pão. São milhares de pessoas. Isso está acontecendo em outras cidades brasileiras. A cidade de São Paulo representa isso hoje. Os conflitos agrários do país, que continua, os indicadores do número de mortes do país, não mudou tanto. E qual é a responsabilidade nossa disso? Primeiro, grande parte dos nossos dirigentes das organizações não governamentais do setor ambiental, eles estão capturados pela lógica dos bancos internacionais, pelas agências multilaterais de investimento. Eu quero deixar claro aqui, eu não estou falando isso aqui, acho que esse é o ambiente apropriado para falar isso. E essa lógica é a lógica do mercado. O movimento ambiental sempre se insurgiu contra isso. E são exatamente esses quadros técnicos, porque no movimento ambiental brasileiro, quadros políticos de relevância. São os